Fala, meu querido Sextão. Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje nós vamos falar sobre Grécia Antiga. Adentrar essa aula, estudar essa civilização foi muito importante para a formação da nossa sociedade ocidental. Não vamos esquecer disso. E nós começamos falando da formação. Nós vamos iniciar nossos estudos falando sobre a formação da antiga Grécia dos povos gregos, certo? Bom, atualmente nós denominamos os gregos como gregos, mas na antiguidade eles eram conhecidos como helenos, pois habitavam a Hélade e porque se consideravam filhos do deus Helen. E que terra seria essa ocupada por esses helenos? Bom, o território da Grécia Antiga, como nós vamos chamar ele a partir de agora, compreendia a Grécia continental, a região ao sul da Península Balcânica, a Grécia Insular. Grécia Insular lembra ilhas, então é uma Grécia formada por ilhas, uma parte da Grécia formada por ilhas, né? E são as ilhas do Mar Egeu e do Mar Jônico. Temos a Grécia Peninsular, que é a Península do Peloponeso, a Magna Grécia, que fica na Península Itálica, e algumas colônias na Ásia, porque sim, os gregos eles conquistaram territórios até na Ásia, principalmente no litoral da Ásia Menor. Bom, o povoamento, gente, do território grego aconteceu como resultado de inúmeras invasões de povos de origem indo-europeia. Ou seja, quando eu falo povos de origem indo-europeia, eu falo povos vindos da Ásia e de outras partes da Europa. Essas invasões elas se iniciaram por volta do século XX a.C., e os primeiros invasores foram os aqueus, que se estabeleceram nesse território entre 2000 anos antes de Cristo e 1700 anos antes de Cristo. Você tem uma faixa de 300 anos de estabelecimento dos aqueus. Eles se tornaram sedentários e se misturaram à população que já existia na região. Então, após esse período, vieram os eólios e os jônios. Por volta de 1100 a.C., ocorreu a invasão dos dórios, que se espalharam por grande parte do território. Da mistura desses quatro povos, formou-se o povo grego. Entenderam? Como a gente estuda a história da Grécia Antiga? Bom, eu falei para vocês na nossa primeira aula presencial que o historiador ele não tem como trabalhar se não tiver fontes históricas. Nós somos dependentes das fontes históricas. E quais seriam as fontes da Grécia Antiga? Bom, algumas antigas construções, que são localizadas principalmente por meio de escavações, textos filosóficos de filósofos famosos, né, como Platão, Aristóteles, Sócrates, peças arqueológicas como vasos, tábuas de argila com algumas inscrições e etc. E por último a literatura, na qual se destacam os textos de Homero e Hesíodo e algumas peças teatrais. Bom, eu botei esse mapa aqui, né? Falando mostrando os territórios que eu já falei para vocês anteriormente. E para indicar, aqui nessa parte da Tessália, eram onde ficavam alguns povos como os Delfos, os Tebas, Eretreias, todos são cidades-estados da Grécia Antiga. Como nós podemos observar nesse mapa, gente, pegando um pouco até da parte geográfica da Grécia Antiga, o relevo da região da Grécia continental, ele é bastante montanhoso, e o que naquele período trazia muita dificuldade para a comunicação entre os habitantes dessa região. E além disso, o solo era rochoso e pouco fértil, ou seja, eles não conseguiam desenvolver muito bem a agricultura. Nós aliando isso a fatores históricos, como as invasões daqueles povos que eu mencionei anteriormente, colaborou para que os gregos buscassem no mar a saída para ocupar outras regiões. Como vocês podem ver aí, Etólia, Tessália, Ática e Peloponeso, nós temos uma expansão desses povos gregos para a região da Ásia Menor. Então, o fato do litoral ser extremamente recortado, como nós podemos ver, de fácil acesso ao mar, né, digamos assim, facilitou a navegação e o comércio externo.
Para fins de estudo, nós dividimos a Grécia Antiga em períodos. Muitos estudiosos, né, costumam dividir a Grécia conforme as características de cada momento histórico. Então, o nosso primeiro período é o Creto-Micênico, que vai de 2000 anos antes de Cristo a 1000 anos antes de Cristo. Nele ocorreu o uso de metais vindos do Oriente e do alfabeto de origem fenícia. É importante também lembrar, gente, que nesse período, por volta de 2500 a.C., o palácio representava o centro de poder. As cidades e os povoados dependiam extremamente deles, do palácio, no caso, porque eles eram formados por armazéns, oficinas de artesanato, templos religiosos, e os reis eram chefes políticos e religiosos. Esses cretenses eles desenvolveram a agricultura, o comércio marítimo, a metalurgia e o artesanato, por mais que a agricultura fosse uma coisa difícil de se desenvolver. Nós temos o período pré-homérico, que vai de 1000 anos antes de Cristo a 800 anos antes de Cristo, no período no qual se formam as polis, ou seja, cidades surgem. Nessa fase também ocorreu a expansão dos gregos para o Oriente e Ocidente. Temos o período homérico, que vai de 800 a 500 a.C., que é o início da democracia em Atenas e as primeiras moedas sendo cunhadas, ou seja, a fabricação das primeiras moedas. Temos o período clássico, no qual Atenas liderou a Confederação de Delos, nós vamos falar mais profundamente disso tudo. E nesse período clássico também ocorreu o desenvolvimento da filosofia e as campanhas de Alexandre da Macedônia. E por último nós temos o período helenístico, que foi o domínio macedônio sobre a Grécia Antiga, ou seja, eles perderam sua autonomia. Para fechar essa introdução à Grécia Antiga, eu vou falar aqui sobre a Guerra de Troia. A Guerra de Troia ela foi travada entre os aqueus, que eram gregos, né, e os troianos. A cidade de Troia, gente, ela estava localizada onde hoje fica a Turquia e era de muito difícil acesso. A guerra já durava muitos anos sem nenhum avanço por parte dos gregos e, assim, para finalmente capturar a Troia, os gregos eles tiveram que recorrer a uma artimanha elaborada por Odisseu, que é um personagem da mitologia grega, né? Eles criam um enorme cavalo de madeira, dando como presente aos troianos, e dentro desse cavalo estavam escondidos os guerreiros gregos. Então, enquanto os helênicos, o restante dos gregos, né, guardavam em uma ilha vizinha. Você tem um monte de grego dentro desse cavalo e outros gregos estão esperando dentro em uma ilha. Então, os troianos, acreditando que tinha sido um presente de boa fé, né, dos gregos, levaram o cavalo para dentro do centro da cidade de Troia. E o que acontece? Que à noite, os guerreiros que estavam dentro desse cavalo, né, os guerreiros gregos, saíram, abriram as portas das muralhas de defesa da cidade e deixaram entrar os outros gregos que estavam esperando na ilha. Então eles mataram todos os homens troianos e levando as mulheres e crianças como prisioneiras. Isso foi a Guerra de Troia, gente. Eu deixei uma atividade extra para vocês fazerem na plataforma. E nas próximas aulas vamos ver organização política da Grécia Antiga, falar sobre as cidades e estados, Esparta, né? A educação na Grécia Antiga e alguns conflitos pelos quais a Grécia passou. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos.